Nossa, mas hoje tá pesado. Nayade, Jesus! quanto tempo! Verdade, eu não esperava te ver por aqui. Pois é, mas que cheiro é esse? Cheiro? Ah, deve ser o meu lixo. Sabe, eu tô um pouco envergonhada por isso. E é por isso que você tá me evitando, né? Te evitando? Não, eu não tô. Sabe, é que eu não quero que você se aproxime de mim pra cheirar o lixo. Mas me dá isso, deixa que eu Não, carrego. não, pode deixar. O lixo é meu, fui eu que fiz, eu cuido dele. Não, Nayade, isso é meu trabalho. Eu carrego o lixo das pessoas. Tá, então eu vou lá limpar um pouquinho, daí já volto. Não, me dá isso daí. Dá pra mim, eu levo esse preso pra você. Tá, me dá. Isso, vai passando. Isso. Olha só. Como que você tá se sentindo agora? Uau, eu me sinto tão viva, isso é tão legal. Sabe, eu não podia fazer nenhum desses movimentos Nenhum antes. movimento desse? Não. Pra você ver, essa é a sensação de você não estar carregando esse peso nas costas. Agora você pode ficar mais livre. Ai, isso é tão legal, eu me sinto tão viva. Parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Sim, isso é muito boa, essa sensação. O que você vai fazer? Eu só preciso pegar uma coisa, bem rápido. Você não precisa pegar mais nada disso daí, isso não faz mais parte da sua vida. Eu preciso disso, sabe? Pra me lembrar de não fazer mais lixo. Não, Nayade, isso aqui você não precisa mais, isso te faz mal. Eu vou te ensinar a não produzir mais lixo, nós vamos andar juntos. Ai, Jesus, muito obrigado pelo seu sacrifício. Obrigado por ter morrido naquela cruz. Não, Nayade, você não está me decepcionando com isso. Nayade, você me decepciona. É quando você toda vez quer pegar esse negócio para você. Sabe, Jesus, a gente deveria estar num outro patamar, mas eu erro sempre, eu te decepciono sempre. Não, você não me decepciona. Você me decepciona quando você quer isso de volta. Tá vendo o que está acontecendo? Toda vez que eu tiro esse lixo, você quer de novo. Isso não te faz bem. Isso você vai ficar amarrada sempre com isso, Nayade. Nayade, quando eu olho para você, eu não vejo pecado, eu só vejo a Nayade. Nayade, essa é a minha luta constante, e eu morri por você por isso. Jesus, por favor, você me perdoa? Eu te perdoo, mas a questão é, você já se perdoou? Eu sempre me admiro os jovens que catam as ideias do pastor, assim, de última hora, ainda decoram o texto 2 dias antes e ainda fazem um teatro assim. Obrigado, Ademir e Nayade, por esse teatro. Quantos de nós já não passaram, pelo menos uma vez, por uma situação parecida com essa ilustrada aqui? De repente aconteceu certa vez com você, comigo, em um certo culto, Deus tocou o nosso coração, nós entendemos o que Jesus fez por nós na cruz e nós deixamos todo o nosso pecado para que Ele carregasse na cruz por nós. E nós saímos desse momento renovados, como se fôssemos realmente uma nova criatura, livres. E daí vamos vivendo a nossa vida. Talvez 1 ou 2 anos depois, estamos novamente num culto, ouvimos novamente o tocar do Espírito no nosso coração e reconhecemos que estamos carregando de novo aquele lixo que nós já deixamos uma vez perante os pés de Jesus. E daí nós, mais uma vez, reconhecemos, nos quebrantamos perante Jesus e deixamos esse saco de lixo novamente. Mas daí acontece que vai passando dia a dia e nós acabamos pegando uma ou outra coisa e quando vê, precisamos de novo de um saco. Daí já compramos um saco maior de lixo para carregar outras coisas. Ou talvez usamos ainda um saco menor, mas usamos ainda mesmo um saco para carregar os nossos próprios pecados. E daí de novo acontece um culto, nós nos quebrantamos perante o Senhor, deixamos esse saco de lixo.
Até chegar num ponto em que a gente se pergunta, essa luta entre o Espírito de Deus, entre Jesus e os desejos da minha carne, os pecados que eu cometo, até quando isso vai perdurar na minha vida? Até quando vou ter que continuar com isso? Meu tema para hoje é a vida pelo Espírito. Foi um tema que o pastor Isaí trouxe tempos atrás para os jovens. Eu fiz uma mensagem com o mesmo tema na Argentina para os jovens lá, e nós estávamos conversando essa semana e avaliamos que seria bom trazer o mesmo tema para a igreja, para que possamos estar entendendo o que é a vida pelo Espírito, como vivemos pelo Espírito. E o nosso texto é de Gálatas 5, dos versos 16 a 25. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, o primeiro versículo desse trecho, ele nos passa uma fórmula de vida. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e a consequência natural disso, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Nós olhamos para a nossa própria vida e percebemos, nós recebemos o Espírito, nos convertemos a Jesus, mas esses desejos da carne continuam lá e nós acabamos sempre satisfazendo esses desejos da carne. Porque não existe um basta. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Uma vida guiada pelo Espírito, ela mostra sinais diferentes de uma vida guiada pela carne, pelos desejos da carne. Deveria, porque são duas coisas totalmente contrárias. E nesse texto nós temos a explicação sobre os desejos da carne e os desejos do Espírito. Continuando no texto, no versículo 19, nós temos os desejos da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nessa luta, espírito contra a carne, nós poderíamos ilustrar da seguinte forma como é a nossa vida. Vamos imaginar que esse quadrado vermelho somos nós. O nosso corpo, nossa carne, nós por completo. Eu não quero aqui ensinar nenhuma divisão do ser humano. A Bíblia nos ensina que nós somos um ser, uma unidade. Mas ela também usa alguns termos para nos explicar como funciona a nossa vida perante Deus. O nosso corpo tem uma alma. Um bonequinho bem bonitinho, ainda desenhado pelo pastor Isaí, bem criativo. E a nossa alma é o centro das nossas vontades, as nossas emoções, o nosso caráter, a nossa mente. E essa alma, ela sempre tem uma porta aberta. E a nossa tendência natural é ter uma porta aberta para os desejos da carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes.
Poderíamos enumerar muitas coisas. Quem nunca teve isso aqui, não vou pedir para levantar a mão, porque vai ter que mentir daí. Nenhum desses sentimentos, nenhuma dessas coisas, são frutos da carne, do corpo. E nossa alma, ela tem a mente aberta, a nossa alma tem uma porta aberta para atender essas vontades, esses desejos. Mas, quando nós aceitamos a Cristo, nós entendemos que Jesus veio para nos libertar das consequências desses desejos da carne. Que nós sabemos, se nós lemos, não vamos ter outra conclusão a não ser saber que isso é ruim. São coisas que não nos levam adiante a uma vida melhor. São coisas que nos atrapalham, na verdade. Quando nós entendemos que Jesus vem para nos libertar das consequências desses desejos, então nós entendemos que nós deveríamos fechar a porta para esses desejos, para que as nossas vontades, nossas emoções, nossa mente, nosso caráter não sejam influenciados por essas coisas. E muitas vezes nós tentamos fazer isso sozinhos. E quando nós tentamos somente com o nosso corpo, com a nossa própria vontade carnal, ir contra o ódio, ir contra ciúmes, ir contra a ira, o egoísmo, a ganância, nós percebemos que nós não temos força. Para isso, Jesus prometeu um conselheiro, como ele diz em João 14, que é o Espírito Santo, que vem habitar em nós. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, quando nós reconhecemos que Ele quer nos libertar desse pecado, dos desejos da carne, o Espírito Santo faz morada em nós. E Ele é o responsável por trazer as qualidades divinas, já propostas na criação para o ser humano. O ser humano vivia sem pecado, completamente nessas propriedades, nessas qualidades, que é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então o Espírito Santo vem para nos ajudar, para nos capacitar de uma maneira sobrenatural a sermos discípulos de Jesus. Coisa que sem Ele nós não conseguiríamos fazer. Jesus disse que irá nos libertar do pecado e nos deu um exemplo de vida a seguirmos para vivermos segundo a vontade de Deus. E Ele nos manda um conselheiro que em João 14, 15 a 31, ele descreve esse conselheiro como um outro, alguém outro, semelhante a mim, alguém da mesma natureza, ou seja, Deus próprio, para habitar em nós e nos auxiliar nessa tarefa de sermos discípulos de Cristo. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quem é o Espírito Santo? É Deus, é uma pessoa que tem vontades, que tem emoções. Em Efésios 4:30 diz que nós podemos entristecer o Espírito, ou seja, nós também podemos alegrá-lo. Ele tem sentimentos, tem emoções, ele fica triste conosco ou fica alegre. Vocês já pararam para pensar que impacto isso deveria dar em nossas vidas? Em somente imaginar que Deus mora dentro de nós, através do seu Espírito. Como isso deveria mudar a nossa vida? O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado,
E não somente no momento da nossa conversão, mas todo dia, em todas as decisões que fazemos, a cada momento. Mas, se nós olhamos novamente este desenho aqui, o que há de errado com essa pessoa que recebeu o Espírito Santo? A porta para a carne continua aberta e a porta para o Espírito está fechada. Talvez isso ilustra bem a cena que nós vimos no teatro. Da pessoa, assim como você e eu, que talvez às vezes volta a carregar o mesmo lixo, volta a atender os desejos da carne, mesmo depois de ter um encontro com Deus, mesmo depois de receber o Espírito Santo. Nosso dever, então, é abrir a porta para o Espírito Santo. Esse talvez é o primeiro passo para cumprirmos esse versículo que diz: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Nosso problema é que a gente deixa muitas vezes a porta para o Espírito fechada. Isso porque nós talvez não entendemos que o Espírito Santo é essa pessoa que mora dentro de nós, e como toda pessoa necessita de um relacionamento. E nós não nos relacionamos com o Espírito Santo, com Deus dentro de nós. Achamos que uma vez por semana no culto, nós damos uma abridinha de porta para o Espírito Santo nos mostrar alguma coisa, nos falar algo. Fechamos a porta, voltamos para casa e continuamos com a porta aberta através das coisas que vemos pelo mundo para os desejos do corpo. Portanto, o primeiro passo para ter uma vida pelo Espírito é nós termos esse relacionamento com o Espírito Santo. Orar, ler a Bíblia, ir aos cultos, aos programas, estarmos louvando a Deus, agradecendo a Deus, escutando Ele falar conosco no nosso dia a dia. Poderíamos chamar isso de disciplinas espirituais. Temos disciplinas para tudo. Temos disciplina para assistir a nossa novela, temos disciplina para ir para o trabalho, acordar todo dia de manhã, temos disciplina para tudo. Mas para ter esse relacionamento com Deus, deixamos a coisa ir assim, vamos ao vento. Tá certo que tem dias que realmente não temos vontade de falar com certas pessoas. Por isso talvez deveríamos ter mais disciplina em procurar ter esse relacionamento com Deus, com Jesus. E assim, o Espírito Santo, ele vai ganhar cada vez mais lugar dentro da nossa alma, dentro da nossa mente, das nossas vontades e emoções. E é Ele quem irá fazer o processo de fechar a porta para os desejos da carne. Por quê? Porque Ele irá nos convencer do pecado diariamente. Irá nos convencer das coisas boas e ruins, das vantagens e desvantagens. Mas se nós não temos essa conversa com Ele, esse relacionamento, vamos continuar tendo essa porta aberta. Porque Ele não vai ter voz para nos convencer, nos mostrar o que é certo e o que é errado. Quem dera pudéssemos chegar a esse ponto, em que nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, nosso caráter fosse completamente dominado pela vontade do Espírito Santo.
Isso depende de nós. Você já se perguntou por que, talvez, minha vida cristã é morna? Por que não vejo sinais que Deus está morando dentro de mim? Porque parece que Deus não fala comigo, porque caio sempre nos mesmos pecados. Porque é tão difícil seguir os mandamentos de Jesus. Talvez está faltando esse relacionamento com o Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo. Ouvi esses tempos de um pastor. Isso me deixou bem intrigado quando eu ouvi isso. E ele falou: um cristão que não move o sobrenatural não é um cristão de verdade. Uma igreja que não move no sobrenatural não é uma igreja verdadeira, uma igreja genuína que deixa o Espírito Santo agir. E eu estive refletindo sobre essa frase, e eu tive que, em partes, concordar com ele. Se o sobrenatural não estiver presente na nossa vida, não há presença do Espírito Santo. Mas, quando esse pastor falou sobre isso, ele se referiu a sinais, falar em línguas, visões, ver algumas coisas acontecendo, gente levitando, fazendo alguma coisa meio louca. E se nós olhamos na Bíblia, são poucas as vezes que acontecem essas coisas assim maravilhosas. São coisas pontuais, que aconteceram para demonstrar o início de um ciclo ou certa coisa. Mas quando nós analisamos a vida das pessoas que andavam com Deus, nós vemos que eles tinham sim sinais sobrenaturais em suas vidas. E são sinais que todos nós devemos ter. O amor sobrenatural, capaz de perdoar seus inimigos. Uma alegria sobrenatural, capaz de alegrar um coração, mesmo em meio à aflição. Uma paz sobrenatural, capaz de acalmar um coração, que vive talvez mesmo em guerra consigo mesmo. Uma paciência sobrenatural, capaz de esperar no Senhor e suas promessas, até o fim da sua vida. Uma amabilidade ou benignidade, como diz outra tradução, sobrenatural, capaz de me tornar, Michael Miller, um pecador, um canal de bênçãos para outra pessoa. Uma bondade sobrenatural, que me faz ajudar outras pessoas sem esperar nada em troca. Uma fidelidade sobrenatural, capaz de me fazer fiel em todos os meus relacionamentos, dos mais íntimos aos menos íntimos. Uma mansidão sobrenatural, capaz de me fazer agir com moderação, mesmo em frente à injustiça praticada contra mim. O domínio próprio sobrenatural, capaz de controlar os impulsos e os vícios da minha carne. Alguém já tentou amar como Jesus, ser fiel como Jesus, ter uma paz como Jesus, ajudar como Jesus, se doar como Jesus? Das nossas próprias forças nós não conseguimos isso. E nós precisamos da força sobrenatural do Espírito Santo que habita em nós, para conseguirmos viver da mesma maneira como Jesus viveu. E é isso que Jesus pede de nós. É isso que Ele nos deixou como exemplo. É isso que nós devemos ou podemos seguir. Temos o privilégio de seguir. Meu desejo para as nossas vidas é que os 2 últimos versículos desse trecho possam se tornar realidade em nossas vidas. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, ou seja, se o Espírito Santo nos deu uma nova vida, nos tornou uma nova criatura, uma nova criação, se nós temos vida e reconhecemos as coisas ruins do pecado, então nós devemos também andar pelo Espírito.
todos os dias. Buscar abrir a porta pelo Espírito. E no teatro que nós vimos anteriormente, quando a Nayade soltou aquele saco de lixo e se sentiu livre para poder viver a vida que Deus deu a ela. É essa liberdade que nós recebemos quando deixamos o Espírito Santo tomar conta da nossa alma. Ele nos faz livre das coisas ruins, dos desejos do pecado, que nós muitas vezes não conseguimos nos libertar por conta própria. Se tentamos, não conseguimos. Nós somos, na verdade, escravos de tudo aquilo que nós não conseguimos dominar. E você já lutou contra uma tentação sozinho? Percebeu que não consegue se livrar disso? Mas quando o Espírito Santo vem e nos ajuda nesse problema, ele nos torna livres. 2 Coríntios 3, 17 diz: onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade dos desejos da carne que nos torna escravos, que só traz coisas ruins para a nossa vida. E o Espírito Santo traz as qualidades necessárias para que possamos viver segundo o padrão divino, segundo a vontade de Deus já imposta para os seres humanos na criação. Ele nos ajuda a dominar o nosso corpo e a vencer essa luta do Espírito contra a carne. Portanto, vivam pelo Espírito, abram a porta do Espírito Santo na vida de vocês, todo dia, toda hora, em todo tempo. Estejam cientes que é Deus morando no coração de vocês, na alma de vocês. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.